Ninguém vai falar o tema hoje. Sim, como receber o Espírito Santo. Obrigado, Adriano. Como receber o Espírito Santo. Abre comigo a Bíblia Sagrada, vamos sem perca de tempo. Joel 2:28. Joel capítulo 2, versículo 28. Para pregar sobre o Espírito Santo tem que estar cheio do Espírito Santo, hein, meu? Quem percebeu que ninguém prega sobre o Espírito Santo? Quem já percebeu isso? Pastores não pregam. Tem que saber. Tem que estar junto com ele. Tem que estar sentindo ele. Senão não consegue pregar sobre ele, tá certo? É uma das maiores pregações mais difíceis, hein? Se você não tiver amizade com ele, tá? Você pode pregar Jesus, pode pregar tudo, mas se pregar o Espírito Santo tem que ter um contato íntimo, tá certo? Não é brincadeira. Joel 2:28, pregar sobre o Espírito é coisa séria. É uma pregação mais difícil que existe. Que você tem que ter contato, tem que saber, tem que entendê-lo. Joel 2:28. E se eu falar alguma coisa aqui que não vem do Espírito, eu posso ser condenado como blasfêmia. Você acredita? Por isso que eu falo para vocês, ensinar é coisa séria. Porque agora está me ligando para a terceira trindade, é o Espírito. Irmãos, uma das maiores pregações mais difíceis que eu já preguei, que eu tinha que estar em jejum e consagração ao Espírito Santo. Nunca vocês ensinam sobre o Espírito Santo se não estiver em pleníssima comunhão com ele. Que é uma coisa seríssima, tá certo? Ele é muito sensível. E ele tá meio aqui, ó. Ele tá aqui do meu lado. Aí se ele vê algo que eu tô falando que não é dele, ele já sai. É muito sério. Ezequiel, Joel 2:28. Diz assim. Lembrando, meus irmãos, que esse algo do Espírito é muito profundo. Eu vou trazer para vocês aí pouco tempo, tentar resumir, que é difícil resumir, mas o Espírito tem várias dimensões. É um estudo que vai além dos horizontes, tá bom? Todo mundo like no vídeo, por favor, pelo Espírito Santo. Vai agradar o Espírito Santo? Dá like no vídeo, que ele sabe disso. E depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Senhor Espírito Santo, eu estou aqui para defender o teu nome, para anunciar a eles o que o Senhor é tremendo, poderoso, justo, perdoador, longânimo, incorruptível. Senhor, eu te louvo, eu te dou graças, porque esse momento agora é para dizer o tanto que o Senhor é lindo, poderoso e eficaz em nossas vidas. Então me dá direção, conhecimento, graça e não me deixe errar nas ministrações feitas pelo teu nome. Assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, todos aí acharam, todos pegaram, todo mundo aí certinho? Meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos. Eita, que mensagem, que mensagem, que mensagem. Meu Deus, que mensagem é essa? E depois disso, derramarei meu Espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão a grande visão. Amada Igreja de Jesus e todos os irmãos ouvintes desse canal, chegou a hora de você colocar os cintos e entrar numa dimensão espiritual, na dádiva, na graça, no poder e na solenidade desse que é grande, poderoso, justo em perdoar e salvar. Estamos falando agora uma profecia que está em Joel, a profecia de que agora o Espírito derramaria em toda a carne. E por que em toda a carne? Porque o Espírito Santo, ele, em alguns temas do Velho Testamento, ele se posicionava não em forma coletiva, mas sim em forma individual. Ele tomou-se, o Espírito andava com, a Bíblia diz, com Elias, o Espírito estava sobre ele, Ezequiel também, o Espírito do Senhor estava sobre ele, e vários profetas, Jeremias, e vários profetas tocou-se o Espírito Santo, no Espírito do Senhor, chamava o Espírito do Senhor, na vida desses homens que levantaram a bandeira da salvação, do juízo de Deus e dos mandamentos progressivo que tem do poder do Espírito Santo e do poder da graça e da divindade do Todo-Poderoso Deus. Aqui, nesse exato momento, tem uma profecia em Joel dizendo que nos últimos dias esse Espírito derramaria em toda a carne. Não precisava ser sacerdote, não precisava ser somente juiz ou rei, não. Agora ele irá descer em forma coletiva, em forma de várias pessoas receberão o mesmo Espírito.
É claro que é esse mesmo que daria os dons, que o apóstolo Paulo fala que, mesmo com visão, os dons são o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, é o mesmo que opera. Então, operará em vários sentimentos, em classes sociais diferentes, em classes de idades diferentes? Não. Ele opera em toda a carne. Mas existiria uma classe diferenciada, que os velhos terão sonhos e os jovens teriam visões. E não é à toa que nós vemos no YouTube, em todos os lugares, crianças chorando, falando que viu Jesus, outras crianças, jovens, dizendo que teve sonho no arrebatamento, e alguns velhos terão sonhos tremendos sobre a volta de Jesus. Isso tem na internet muito, então está se revelando isso. Mas agora existe essa descida. Essa descida, ela é prometida, porque a Bíblia diz que era necessário um Espírito descer. Em João 1, 41, 14, desculpa, dizendo, que ele diz assim, que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, porque não é aqui. Ele ia descer. E nesse momento que o Espírito ia descer, existia uma cláusula para que ele viesse. O que precisava ferir de morte? O cordeiro tinha que ser imolado. Jesus Cristo deveria ser ferido de morte para que esse grande e poderoso fogo glorioso dos céus desceria no livro de Pentecostes. Nós vemos também Jesus falar acerca disso. Ele disse, ficai em Jerusalém até que todos sejam revestidos de poder e receberão o Espírito Santo. E a Bíblia diz que depois da sua ascensão, a igreja foi para um concílio de oração. E no concílio da oração, a Bíblia diz em Atos 2, veio um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa com sua glória, e todos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz, no livro de Romanos 8, 9, dizendo, vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. E agora, nesse exato momento, os discípulos não estavam mais em reação carnal, eles estavam em reação espiritual. E por que era necessário que isso acontecesse? Porque Jesus, ele falava antes, um dia vocês vão expulsar demônio em meu nome, vai curar enfermo em meu nome, mas para isso, temos que ser vindados pelo Espírito. Porque Jesus, para fazer todas essas coisas, ele precisou ser batizado com o Espírito no Jordão. E a Bíblia diz que veio como um pombo, um pássaro, e sentou-se nos lombos de Cristo, e o céu se rasgou depois de 300 anos, e Deus falou, este é meu filho, que eu tenho muito prazer nele. Então assim o Espírito toma Jesus e o leva ao deserto. Esse mesmo Espírito ainda atua na terra, mas agora de uma forma gloriosa e tão poderosa, para defender a igreja e revesti-las dos dons, e também revestido do convencimento do pecado, do juízo e da justiça, que é ele, os três elementos que o Espírito Santo ordena. Quando Pedro sai da oração, ele cheio do Espírito Santo, nessa oração de Atos 2, recebendo o Espírito Santo, ele proclama, e a primeira palavra que o Espírito Santo fala na carne de Pedro, dizendo, arrependei-vos e sejam batizados para receber o dom do Espírito. Isso tem em Atos 38, e ali todos, enchem-os, e quase 3.000 almas, se rende a esse Jesus Cristo, que os homens crucificaram, que os romanos levaram para a crucificação da maldição. Aí vem o Espírito da verdade, tomando os homens, criando dentro do homem um novo ser, criando autoridade, dons, poder e santificação dentro do corpo. Esse Espírito não veio somente para ser amigo, mas também ele veio para consolar e chorar conosco, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Sim, só tem como fazer isso quem tem o Espírito, porque o Espírito chora com o próximo, o Espírito consola o próximo, o Espírito Santo, ele tem amor pelo próximo, e todos aqueles que têm essa identidade, como o Espírito Santo estava em Jesus ministrando, assim também nós carregamos esse sentimento de amar, de perdoar, de ser longânimo, porque isso é frutos do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, 22, diz que esse é um dos frutos, longanimidade, amor, gozo, paz, e ele entra e invade o seu ser, e você começa a ser uma nova pessoa, você cresce na graça, no conhecimento, você ganha a visão que o mundo vai passar, coisas que antes você ficava tapado, achava que tudo na sua vida é eterno. E aqui estamos falando desse poder, um poder transcendental, ao ponto, meus irmãos, que a horizontal nunca vai receber, mas veio da vertical, de cima para baixo, para abençoar os homens e santificá-los em toda a sua boa obra. E aqui, o que está escrito no livro de Coríntios, dizendo que era necessário que se apresentarmos a um lugar para que ele ficasse. E aonde que ele vem morar? Morar dentro de nós. Em 1 Coríntios capítulo 3, 16, está dizendo, vocês não sabeis que vós agora é santuário de Deus,
que habita o Espírito Santo, e assim o Espírito da verdade desce com poder, desce com graça, desce com amor e também desce com muita verdade. Esse Espírito toma nosso corpo, toma nossas línguas, dá dons para a igreja, fortifica a igreja e revela-se ao mundo que existe algo aqui na terra que não tem preço, que veio do céu com graça, com verdade, e não precisamos pagar por nada disso, somente humilhar e receber o dom da promessa, essa promessa poderosa que faz o homem chorar, que faz o homem ser forte, que faz o homem na hora difíceis acreditar que ainda há esperança para a tua redenção. Esse é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aleluia, eita glória a Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, é o teu nome, aleluia. É Ele, é a Trindade perfeita, é o Espírito do Senhor, aleluia, glória, 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 glória. Oh, Espírito da verdade, Ramanduri, Kamanaga Sobenasha, Ramandu de Kepito, Prepanda de Keto, Romana, Tobe de Kemanai, Ro, Grande Kebendashi, Rique Pedeco, Grande Sobenai, Araicho Manai, Tui, de Kebendashi, Riandagai. Ah, Deus de glória, oh Espírito da verdade, Anaitui de Kamanai, Arabanasui de Kamanagasebianai, oh meu Deus, oh Espírito da verdade, Anaramandui de Kenekandarai, oh meu Deus. Oh Senhor, obrigado Espírito Santo, oh glória, 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 glória ao Senhor. Leite manai tuine cantarabassomenai, oh meu Deus, aleluia Senhor. Oh Deus de glória, oh Deus de misericórdia, aleluia, Senhor da glória. Oh Senhor, eu não sou digno, meu Deus, eu não sou digno, Senhor. Oh Deus de misericórdia, não sou digno, Senhor, de estar aqui, meu Deus. Eu não sou digno, Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Pai. Oh, Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Oh, glória, glória. Eu não sou digno, meu Deus. Eu não sou digno, Senhor, da glória. Oh, eu não sou digno, Deus. Deus de poder, aleluia, Senhor. Oh, meu Deus. Oh, Jesus poderoso, aleluia. Oh, Deus da glória. Oh, sinta, igreja do Senhor, o Espírito de Deus entre nós. Sinta graça em casa agora. Se encha desse Espírito.
Espírito, aleluia. Enche-se a tua alma desse Espírito, aleluia. Orando, comandagasumianda, gai. Aranai, chuine, cande, comandacha. Sinta, meus irmãos. Eu vou deixar você sentir por um minuto. Sinta. Sinta esse Espírito, aleluia. Sinta. Espírito Santo, aleluia. Eita, meus irmãos, que glória que eu estou sentindo nesse lugar. Que presença maravilhosa, irmãos, que eu estou sentindo nesta manhã de domingo. Não tem preço que pague o que eu estou sentindo, igreja de Jesus. Não tem preço que pague, igreja. Oh, glória. Eita, Deus da glória. Eita, glorioso Deus. Aleluia. Aleluia. Igreja. Oh, meus irmãos. A Bíblia diz, meus irmãos, que no Velho Testamento, Balaão, Otoniel, Gideão, Sansão, Saul, Davi, todos estavam com o Espírito do Senhor. Mas chega no Novo Testamento, alguma coisa que me chama a atenção. O que aconteceu com esse homem aqui? A Bíblia diz que tinha um homem chamado Simeão. Está em Lucas, capítulo 2, verso 25. Esse homem justo, temente a Deus, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre Simeão. Simeão esperava Jesus chegar, mas o Espírito do Senhor já estava sobre ele. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando o Espírito Santo também toma os apóstolos, em Atos, capítulo 8, 17, os samaritanos que não eram dignos de receber a mensagem, o Espírito Santo, a Bíblia diz, que viram línguas repartidas como de fogo. Os casos puseram cada um deles. Samaria recebeu o Espírito. Toda a província da Judéia recebeu o Espírito. Deus estava, meus irmãos, colocando fogo na seara. O fogo do Espírito Santo estava queimando como brasa viva na vida de todos aqueles que aceitavam e reconheciam Cristo como seu Salvador. Estava aberto o céu. O Espírito Santo estava dançando com a graça de Deus um grande ritmo de alegria em convencer a cada ser humano dos seus maus caminhos, levantando uma bandeira da grande e gloriosa salvação que Cristo, Senhor, o colocou para o testificá-lo. Jesus disse, ele virá e testificará de mim. E acontece, meus irmãos, que os crentes de Éfeso também recebem essa porção. Em Atos 19, 16, a Bíblia diz, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava em línguas e também profetizava em Éfeso. Começou-se uma cadeia de poder. A terra tomada por esse grande, glorioso, poderoso, santíssimo Espírito. E levantando homens, crianças, mulheres, dando sonhos, visões. A igreja crescia, a igreja de Corinto crescia no Espírito, na graça, no conhecimento. E o poder de Deus mostrou mais uma vez que Ele é único. Também, meus irmãos, testificando a adoção espiritual, que Paulo diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, testificando com o mesmo Espírito, testificando pessoas a adoção de Deus. A Bíblia diz também em Gálatas, porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Ou seja, Deus enviou o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai, ou seja, que glorifica o Pai, que exalta o Pai, esse Espírito que está dentro de nós. Nós não glorificamos porque nós podemos glorificar, não, é porque ainda temos a chama do Espírito de convencimento que glorifica o Pai do céu, que dá a Ele a honra, a
agora o domínio. Temos também como mestre esse Espírito. A Bíblia diz no livro de João: o Consolador, porém, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará em todas as coisas. Ele nos ensina também, ele nos dá graça também. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, está escrito disso também, falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina. Então, ensinando também a todos os homens a guardar os mandamentos. Esse Espírito Santo, que é, meus irmãos, o grande mestre. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo 27, é a unção que vos recebeste dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém ensine todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nela permanecei. Ou seja, o Espírito Santo nos ensina, não precisa nem ficar estudando, não, ele nos ensina. Jesus disse, ele nos ensinará em toda a verdade. Esse é o nosso Espírito, que teme ao Espírito de Deus, que junta os dois, o Espírito da vida que existe em nós, com o Espírito do Senhor, que doma o homem e faz vivificar o seu íntimo. Deus quer nos encher. E como nos encheremos com o Espírito Santo? Como nós falamos e crescemos no Espírito? É simples, essa é a pergunta do vídeo. E aí onde eu queria deixar por último, como crescemos? Como deixamos que ele flui em nós? Quando nós trocamos algo dentro de nós para com ele, dar para ele o que queremos, o nosso coração. E como damos o nosso coração? Como nós humilhamos. Jesus disse, humilhai-vos e sereis exaltados. A humilhação de acreditar que você já não tem mais poder sobre as escolhas. Quando você revela e que você dentro de ti não tem mais poder de escolher, não tem mais poder de fazer as suas escolhas. Agora deixar alguém te dominar, alguém falar por você, alguém agir por você, alguém olhar por você, alguém ouvir por você. Quando se encontra nesse estado, o homem ele naturaliza dentro dele uma noção poderosa de que Deus ainda vive e reina, porque essa é a autoridade do Espírito. Ele começa a entrar dentro e fluir com águas. Jesus disse, mulher, dá-me de beber. A mulher disse, como esse poço fundo eu posso te dar de beber? Ele disse, mulher, quem bebe dessa água aí, volta a ter sede, mas ó, você vai beber o que eu vou te entregar agora, porque dentro de mim há um espírito de águas vivas. Eita, mulher, aquele que bebe dessa água jamais terá sede. Então essa mulher disse, ei, me dá então, para que eu leve meus familiares, para beber meus filhos, meus netos, que seja. Mas Jesus dizia, ei, mulher, vai, busca o teu marido. Aquela mulher precisava largar o adultério para receber a promessa. Então agora receba o Espírito Santo, larga tudo e venha para o íntimo, venha para o íntimo, venha para o íntimo, venha para o íntimo de Deus. Eita, eu vou embora, eu vou sair. Vai pegando Satanás do inferno, sua bagagem do inferno, dentro do coração desse homem. Enche a ele, Jesus, com o teu Espírito Santo. Enche essa casa agora. Eita glória. Remande como andai. Reminde como andai. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. Ah, meu Deus. Ah, Senhor. Como é gostoso. Oh Deus de glória, aleluia. Oh Espírito Santo.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Eita glória. Aleluia, meu Deus. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por ter enviado o teu Espírito. Obrigado, Espírito Santo. Oh, pecando, ramando e pecando e cai, chamando gasui. Anavai, churamando e quei, chamai, terene compra, manda e resta. Ah, meu Deus. Ah, meus irmãos, que presença gloriosa. E anestesiou minha mente, meu coração. Infelizmente, muitos usaram o Espírito Santo e os dons para ganhar dinheiro. E usam até hoje. Não conseguem amá-lo. Não conseguem adorá-lo. Mas nós que estamos aqui, não usamos o Espírito Santo como uma prostituta, porque não deve ser usado para enriquecimento próprio. O Espírito Santo deve ser tratado com carinho em nossos corações, com excelência, com amor. Agradecer todos os dias que Ele existe, porque se não fosse Ele, nem eu e nem você estaria aqui. Encha com o teu Espírito. Enche com o Espírito do Senhor a sua vida. Clame por Ele. Chore por Ele. Porque Ele é amigo. Ele é protetor. Ele é justo. Ele é conselheiro. Ele nos entende as nossas fraquezas. E com gemidos inexprimíveis, chora conosco nas orações.
Falamos muito de Jesus, falamos muito de Deus, mas esquecemos do Espírito, que é o principal nos dias atuais. Porque foi Ele que nos convenceu que Jesus Cristo morreu e ressuscitou entre os mortos. Louvado seja o Espírito Santo, grande e poderoso nas batalhas. E foi Ele que incentivou Estevão a entrar na sinagoga dos fariseus e morrer por dedicação ao Senhor. Que Deus seja louvado. Que o Espírito do Senhor nos compadeça a vida de cada irmão, a cada irmão, nesse momento. O que eu estou sentindo é algo muito lindo. É algo surreal. É algo que eu queria que vocês todos sentissem. Eu queria que todos vocês sentissem o que eu estou sentindo. Esse é o Espírito do Senhor. Guerreiro nas batalhas. Poderoso. Maravilhoso. Justo. Santo. Irrepreensível. Então que os irmãos venham a receber hoje o poder do Espírito. Um Deus tão poderoso, um Deus tão tremendo, um Deus que amou o mundo, um Deus que todos nós a grande expectação de um novo consenso, de uma nova aliança, de um novo tempo de salvação, uma glória absoluta. E somente Ele pode nos dar. Que Deus vos salve no grande dia da sua ira através do Espírito. Que vocês possam voltar a se encher desse amigo. Esse amigo chamado Espírito Santo. Que todas as vezes, quando você erra, Ele não te julga. Ele tenta te acolher com mais profundidade. Ele tenta te entender. Todas as vezes Ele olha para você, quando você está triste, Ele chora junto, mas você não percebe. Ele tem um amor muito grande por cada um de vocês. E é esse amor que nos faz flutuar, meus irmãos. O amor do Espírito Santo da verdade. É um Deus que jamais deixou os seus filhos. É um Espírito que jamais vos deixará sozinho. A sua mão de misericórdia cobre as nossas feridas. E fazendo assim, Ele coloca o ênfase do seu poder ao ponto que nós meditamos na grandiosa graça do teu amor. Quem poderá contra esse Espírito? Quem falará mal sobre a sua ciência? Quem resultará nele a tristeza, sendo que Ele é o próprio Deus? Quem poderá contra esse Espírito? Quem? Quem poderá contra ele? O Espírito do consolo? O Espírito da fortaleza, da sabedoria, do amor, da graça, da misericórdia. São essas palavras que o Todo-Poderoso Deus me pediu que revelasse a vocês. Porém, é necessário que você entenda que Ele quer teu coração, que Ele quer o teu corpo,
que Ele quer a tua alma e que Ele quer também o teu espírito. É necessário que você reconheça que Ele é um Deus de paz e não um Deus de guerra. É necessário que você reconheça que Ele veio fazer com que todos os homens voltassem a Cristo. É necessário que você reconheça que o Espírito Santo não veio para bajular dons ou para negociar talentos. Não. É necessário que você reconheça essas coisas. Porque Ele está aqui para convencer vocês. Ele está aqui para dar a vocês o mantimento que vai precisar no caminhar dessa vida até a eternidade, o julgamento final da alma. Ele está aqui para te dar companhia, para que você se salve. E é isso que Deus quer fazer com você. Algo peculiar, só dele. Encha-se do Espírito Santo. Busquem o Espírito Santo. Manifestem em vocês o poder do Espírito Santo. E assim será vitorioso. O Espírito Santo todo dia tenta te convencer do pecado. Todo dia ele coloca em seu ato de trabalho conversar com você. Tentar te entender muitas vezes. Mas muitas vezes você recusa. Que Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor fique em vós nesse domingo, às 3 da tarde. Estarei de volta. Às 3 da tarde, estarei aqui, nesse canal aqui, ao vivo. É necessário ter a presença do Espírito, senão não conseguimos se salvar. Quando ele for embora, ele só vai levar quem tem ele, no arrebatamento. Queria, pela vontade do Espírito Santo, vocês comentarem nesses vídeos e repassassem, porque aqui nós estamos trabalhando, eu e o Espírito, em prol de almas. Respeitem o trabalho do Espírito Santo. Faz com que ele cresça, não diminua. Comentando, compartilhando, dando like no vídeo, para alcançar mais almas que precisam da redenção, antes que a morte aconteça. E antes que chegue o grande dia da ira de Deus. Deus abençoe a todos. Fica na paz. E até às 3 da tarde. Às 3 estarei de volta. Na paz.